pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024. E bem, hoje o mercado opera com viés positivo na expectativa com a agenda de decisão de juros dessa semana que sai no Japão e lá na Europa, e também de olho nos dados do PIB americano. Lá na Ásia, o fechamento hoje ficou majoritariamente positivo, com destaque para o Japão, que teve outra sessão de alta, com o mercado lá esperando pela decisão de juros do Banco Central do país, que deve manter a taxa de juros no campo estimulativo por lá. Já na China, o fechamento hoje ficou negativo, com o mercado lá repercutindo a decisão de manter as taxas de juros inalteradas, sem sinalização de novos estímulos pelo governo para tentar aquecer a economia chinesa. Lá na Europa, o viés é de alta, com os investidores esperando pela decisão de juros da zona do euro, que vai sair na agenda dessa semana, e com o mercado lá também repercutindo a alta dos índices americanos da semana passada. Lá nos Estados Unidos, a semana passada foi bem positiva para os índices americanos. O Dow Jones subiu 0,72, S&P fechou com alta de 1,08, enquanto o Nasdaq acumulou uma alta semanal de 2,86%. Bem, a temporada de resultados ainda está bem no começo lá nos Estados Unidos, mas até agora os números que saíram vieram melhores do que o esperado. Até agora, só 10% do S&P reportou os números do último trimestre de 2023, mas 86% das publicações superaram o consenso, o que deu um ânimo para o mercado americano nessa última semana. Destaque aqui para a publicação do resultado da TSMC, que não é uma empresa americana, mas ela é bem importante pela relevância que ela tem no segmento de semicondutores no mercado global. E como o resultado veio positivo e junto com ele veio também uma projeção de melhora para as vendas, o setor de tecnologia, principalmente para as empresas ligadas ao segmento de inteligência artificial, foi bem positivo na última semana. Já do lado negativo, vários diretores do Banco Central americano se posicionaram durante essa última semana e sinalizaram que os cortes de juros devem começar bem depois do que o mercado vem projetando. Além disso, os dados do mercado de trabalho e do ritmo de atividade americana vieram acima do esperado, o que reforçou a visão de que os cortes podem demorar mais do que a gente vem projetando até agora. E com isso, as taxas acabaram operando com alta durante a semana passada e as apostas para um corte de juros já nessa reunião de março caíram de quase 80% para 50% nesses últimos dias. Na agenda americana dessa semana, vão sair mais dados de atividade de inflação que pode mexer aí com o mercado. Na quarta-feira sai a prévia de PMI industrial e de serviços, na quinta-feira sai a primeira leitura do PIB americano do quarto trimestre do ano passado e na sexta-feira, para fechar, sai a leitura de inflação medida pelo PCE. Vamos atualizar aqui as bolsas agora. S&P Futuro sobe 0,28. Lá na Europa, o Eurostock 600 sobe 0,5%. Lá em Londres, o FTSE está subindo 0,16%. No Japão, Nikkei fechou com alta de 1,71% nessa madrugada, enquanto na China, o Xangai Composite caiu 2,68%. O índice dólar, o DXY, está caindo 0,06% agora, enquanto os juros do mercado americano de 10 anos está caindo 0,43% e está cotado a 4,12% no anualizado. O petróleo opera com queda nessa manhã, o petróleo Brent está caindo um pouco, queda de 0,04%, cotado a 78 dólares e 50 centavos o barril. O petróleo hoje em queda, ainda bastante sensível ao clima de tensão lá no Oriente Médio e também aos dados de atividade econômica da China, que é a maior importadora da commodity no mercado global. O minério de ferro fechou com alta nessa madrugada lá no mercado chinês. Em Dalian, hoje o minério subiu 0,53% e terminou a sessão cotado aos 132 dólares e 29 centavos a tonelada. Por aqui, na última semana, o Ibovespa foi na contramão do mercado internacional e fechou com queda de 2,6% no acumulado da semana e fechou cotado aos 127.636 pontos. O dólar teve uma alta semanal de 1,5% e fechou cotado aos R$ 4,93. Nas ações, destaque para alta de quase 12% para Petro Recôncavo e de quase 3% para 3R Petróleo. E na queda, o destaque ficou com a Hapvida, que acumulou uma perda de quase 12% com a notícia de que a empresa pode sofrer investigação do Ministério Público pelo não cumprimento de ordens judiciais. Destaque também para a Vale, que caiu na semana 5%, acompanhando a desvalorização do minério de ferro na Ásia e também com os investidores repercutindo a informação de que o governo estaria costurando uma forma de colocar o ex-ministro da Fazenda do governo Dilma, o Guido Mantega, na presidência da Vale. Lá em Brasília, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele se encontrou com os presidentes do Senado e da Câmara para tentar negociar a medida provisória que pode mudar a desoneração da folha de pagamento. O governo federal também anunciou a volta dos investimentos na refinaria de Abreu e Lima com a Petrobras, um projeto que estava parado desde 2014 e que é uma parceria com a Venezuela. Segundo o presidente da empresa, da estatal, o Jean Paul Prats, do PT, ele diz que a empresa pode investir entre 6 e 8 bilhões de reais no aumento da capacidade da refinaria.
Para fechar na agenda aqui local nessa semana, o destaque vai ficar para o IPCA 15 de janeiro, que vai sair na sexta-feira, e também para as discussões em torno da desoneração da folha de pagamento, que devem continuar ainda acontecendo durante essa semana lá em Brasília. Bem, esses são os destaques para hoje. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.